Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, atendendo a pedidos do meu aluno João Henrique, que é um fã da Roda do Tempo, assim como eu sou. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês todos os meus livros da coleção do Robert Jordan. São 15 livros, 15 volumes. E como ficamos órfãos da Roda do Tempo, né, da série, a Prime Video lançou recentemente um comunicado informando o cancelamento da série de televisão. Então tudo que nos resta é ler os livros e conhecer o final da história apenas pela obra do Robert Jordan, apenas pelos livros. Então, eu tenho aqui o primeiro livro que foi lançado no Brasil, se chama O Olho do Mundo, e esse aqui é o único livro que eu já li, e ele foi adaptado para a primeira temporada. Todos os livros eles seguem o mesmo design, tem essa capa aqui, que é a jacket, a capa dura. Esse aqui é O Olho do Mundo, como eu já falei. E a capa dura, ela é assim, bem simples. Aqui tem a lombada do livro. E esses livros lá fora eles são publicados pela Tor Books. E aqui no Brasil, esses livros eles são publicados pela Intrínseca. Porém, é sempre um mistério saber se a editora brasileira vai ou não terminar a publicação dessa série, porque são 15 volumes. E até então, eles publicaram 7 ou 8, se eu não me engano, mas eu não sei se há previsões. Olha como ele é por dentro. Não sei se há previsões de um lançamento futuro dos próximos livros. Todos os inícios do capítulo tem uma ilustração dessa. Como vocês podem ver, as letras não são tão pequenas assim, o espaçamento é bom. E o primeiro volume ele tem cerca de 670 páginas. O segundo volume, que também foi lançado no Brasil, ele se chama O Dragão Renascido. Não, minto. O segundo volume é esse aqui, que é A Grande Caçada. O Dragão Renascido é o terceiro volume. Esse aqui é A Grande Caçada, que também vai seguir no mesmo design do primeiro. A capa dura é simples, em azul. E essa aqui é a jacket com essas ilustrações que eu acho lindíssimas. Se vocês não conhecem a Roda do Tempo, deem uma chance, tá? Assistam a série da Amazon na primeira temporada, eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma série de fantasia épica, super clássica, né? Alta fantasia, com personagens excelentes. Alguns personagens dão um certo nervoso na gente, mas os livros são excelentes, vocês vão gostar. E a série também é excelente. Esse daqui é o terceiro volume, que foi o último volume adaptado para televisão na série, que foi a terceira temporada que saiu esse ano e que foi a última temporada da série. Então, a partir daqui, se você quiser acompanhar a história, você tem que ler os livros, tá? E, como eu já falei, são 15. Mas a história, ela... Aqui, a capa dura desse livro aqui ela é mais clarinha, mas também segue a mesma padronagem. Segue a mesma padronagem. Por dentro sempre vai ter um mapa de onde a história se passa. E a formatação do livro também é excelente. Aqui está a capa oficial. E aqui, por aqui a gente já pode ver quem é o Dragão Renascido, né? Até então, até o final do segundo volume, a gente não sabe muito bem. Mas, tanto no livro quanto na série, o dragão ele nos é revelado no final do segundo volume e no final da segunda temporada, embora a gente já tenha mais ou menos uma noção desde o primeiro volume de quem seja o dragão. Não vou falar aqui porque se alguém tiver interesse em ver ou ler essa série, acredito que não deva gostar de saber quem é o dragão. Esse aqui é o livro 4, que é o The Shadow Rising, Ascensão da Sombra em português. E aqui a capa dura vai seguir também o mesmo modelo da terceira, mais clarinho. Porém,
a diagramação do livro já é mais triste. As letras são bem pequenas. E ainda assim é um livro de quase 700 páginas. Então acredito que eles devam ter diminuído a letra, porque caso eles tenham deixado no mesmo tamanho das outras, o livro deveria facilmente passar das 1000 páginas. Essa aqui é a jacket com essa ilustração aqui. Todos os livros vão seguir esse mesmo estilo de ilustração. Esse aqui é o 5º volume, que é The Fires of Heaven. A capa dura volta a ficar escura. Volta a ficar escura. E a formatação segue encaixapada nas páginas. E ainda assim faz o livro ter 700 páginas. Aqui está a jacket. Para mim essa é uma das mais bonitas. E vai seguir pro volume 6, que para mim tem uma das capas mais feias, que é o Senhor do Caos. Acho que é Senhor do Caos, que ficou em português, que é o Lord of Chaos, que parece uma capa daqueles livros de banca de jornal, tipo Sabrina e Júlia. Sai com aquele personagem Fábio, que era aquele modelo cabeludo. Olha só. A capa dura, normal, simplesona. E aqui parece que eles diminuíram ainda mais a letra. As letras estão ainda menores, ainda mais acachapadas, e o livro tem 716 páginas. Volume 7, A Crown of Swords. Essa também é uma das capas mais feias, eu não gosto dessa capa. Ela tem muito azul, muito monocromática, eu não gosto dessa capa. Mas, enfim, escolha de edição. Aqui, a gente, no final desse volume aqui, a gente entra no que chamamos de slog, que é quando a história ela fica lenta. Olha aqui a diagramação. A partir do volume 6 até mais ou menos o volume 10 ou 11, a história entra numa lentidão sem fim, em que é um desafio passar por ela. Mas é onde o autor, que é o Robert Jordan, esse cara aqui, é onde o autor mais vai desenvolver as personagens, é onde ele mais vai apresentar novas pessoas. Então, apesar de ser uma parte bem difícil da saga, é uma das mais importantes. Se eu não me engano, esse aqui é o último livro publicado aqui no Brasil. E ele foi publicado em 2022, já tem uns aninhos. A editora Intrínseca prometeu a publicação do 8º volume, que é esse aqui, Winter's Heart, Coração do Inverno, provavelmente vai ser a tradução. E aqui vocês vão ver que ele já é mais curtinho. A diagramação volta a ficar parecida com uma dos primeiros livros. E ele tem aí as suas 253 páginas. A capa dura é como todas as outras, não há muito o que mostrar a capa dura, nem por dentro, segue também o mesmo estilo. Primeira página tem o mapa, na folha de guarda, no final também tem a continuação do mapa, com o continente deles, e no início de cada capítulo, a gente tem aqui as ilustrações. A capa jacket, né, a luva do livro é essa daqui. Aqui os livros voltam a ter capas bem bonitas. Volume 9, The Path of Daggers. Então aqui a gente já tem... Pra quem conhece o personagem, vai saber quem é esse personagem aqui de cara. E aqui você já vê que ele já tem uma coroa na cabeça, liderando um exército. Então, não acredito que seja um spoiler. Eu não li, eu só li o primeiro livro. Mas eu acredito que aquele já deva ser o rei de algum lugar, ou de no mínimo líder de alguma coisa, porque a capa já nos
indica isso. Olha só. Volume 9, não, volume 8. Volume 8? É, volume 8. Aí agora a gente tem... Não, eu acho que eu mostrei o volume 9 primeiro. É, o volume 9, o volume 8 é esse aqui. E o volume 9 é esse aqui, que é o Winter's Heart. Então é esse aqui que vai ser publicado no Brasil esse ano, acredito eu. Então esse aqui ainda tá uma coisa ainda mais distante ainda do que esse daqui. Agora temos o volume 10, que é o Crossroads of Twilight. Aqui as capas voltam a ficar... A partir do volume 8, então, as capas voltam a ficar legais. É só mesmo o volume 6 e o volume 7 que tem capas feias. Olha, super legal. É uma série gigante, mas que vale muito a pena. A série de televisão já é fantástica. Acredito que os livros devam ser ainda mais fantásticos. O primeiro já é sensacional. Acredito que os outros devam seguir na mesma linha. E aqui nós temos o volume 11, Knife of Dreams, que é o último volume escrito pelo Robert Jordan. Knife of Dreams foi o último livro publicado pelo Robert Jordan e ele saiu lá fora, pelo menos essa minha edição aqui, ela é de 2005, tá? Esse livro aqui ele é de 2005. E o que acontece? A partir daqui, do volume 11, os 3 próximos volumes, que vão ser os volumes que vão finalizar a série, eles foram escritos pelo Brandon Sanderson, que é o autor de Mistborn, que é o autor de Caminho dos Reis, que é o autor de Warbreaker, que eu já falei um pouquinho aqui no Instagram. O Brandon Sanderson, ele pegou os livros, as anotações do Robert Jordan. Vocês vão ver aqui, ó, Brandon Sanderson. Ele pegou as anotações do Robert Jordan porque ele morreu de câncer e terminou a história. Inicialmente, as anotações do Robert Jordan seriam para que essa série fosse terminada no 12º volume. Porém, o Brandon Sanderson foi lá e escreveu mais 3. Então aqui a gente tem o 12º volume, que é o The Gathering Storm. Vocês vão ver que vai estar sempre assim agora. Robert Jordan e Brandon Sanderson. E aqui também a gente tem a foto dos dois agora. Robert Jordan aqui em cima e o Brandon Sanderson aqui mais abaixo. Em seguida, nós temos o penúltimo volume, que é o Towers of Midnight. Mesmo estilo. Olha só, os dois autores aqui agora. O criador da série e o escritor do volume. E, finalizando a série, nós temos essa monstruosidade de 1.200 páginas, que é chamada de A Memory of Light, que seria, então, o título pensado pelo Robert Jordan para o possível 12º volume, que seria o último volume da série, que o Brandon Sanderson dividiu em 3. Então imagine, né? Se fosse um volume só, esse aqui teria mais de 2.000 páginas. Mas então o Brandon Sanderson ele preservou o título do último volume, em A Memory of Light, que fecha então a série da Roda do Tempo. Porém, ainda temos um último livro, que é esse aqui, ó, New Spring. Esse livro aqui, ele é uma prequel.
Não, aqui não está escrito prequel, aqui está escrito The Novel, mas esse livro ele foi pensado para ser o primeiro de uma trilogia que contaria pra gente a história dessa personagem aqui, ó, que é a Moiraine. A Moiraine, ela é a minha personagem preferida da série, a personagem preferida da história toda. Ela é a feiticeira que vai... Ela é a Aes Sedai, né? O nome da feiticeira aqui se chama Aes Sedai. As pessoas que fazem magia nessa série. Então, ela vai ser a pessoa, a Aes Sedai, que vai treinar não só o dragão, que vai tirar o dragão de Três Rios, não só o dragão, mas 4 outras personagens que poderiam também ser o dragão. Porque, não sei se vocês conhecem a história desta série, mas de tempos em tempos, um dragão reencarna no corpo de uma pessoa. E, segundo as previsões, o dragão reencarnou no corpo de um desses 5 jovens na cidade de Três Rios. Acho que é Três Rios, o nome da cidade. Bom, pessoal, essa foi esse foi o vídeo sobre os livros da Roda do Tempo. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu começar a fazer a leitura, e eu não pretendo demorar, eu pretendo começar a fazer a releitura do primeiro volume e ler os outros, começando esse ano. Não vou terminar, porque são 15 livros gigantes, mas eu pretendo pelo menos começar e finalizar a leitura do primeiro volume, a releitura. E assim que eu tiver mais disposição, e assim que eu terminar o primeiro volume, eu volto aqui e conto um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência. Beleza? Tchau, tchau.